O mês de setembro, ele traz muitas festividades. Temos a Semana da Pátria, temos a Semana Farroupilha, e também ele traz, na área da saúde, dois movimentos, né, dentro desta sistemática de dar cor aos meses associado a algumas doenças ou, enfim, a campanhas. É o caso deste mês de setembro, em que temos o Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio, e também o Setembro Verde, relacionado com o estímulo à doação de órgãos. Nós sabemos que são dois temas assim que eles têm um vínculo, uma questão crucial, que é a morte. No caso dos suicídios, eles têm a questão da morte, ela é inusitada. E os números mostram, né, uma elevação do número de casos. Os dados epidemiológicos nos mostram isso com muita preocupação e fazem com que se tenha uma preocupação da população e também, especialmente, dos órgãos de saúde. Nós temos os dados que são oferecidos, mostram que a faixa mais atingida é dos 15 aos 29 anos. As razões, elas são várias. Mesmo os estudos que nós temos e avançados, ainda a mente humana, ela tem muitas incertezas, ela tem muitas coisas que ainda não foram desvendadas. No caso do transplante de órgãos e a autorização para que seja feita a doação de órgãos, ela também envolve a vida, porque há necessidade de uma autorização para que seja retirado determinado órgão de uma pessoa recém-falecida. E não é fácil de lidar com isso, né? É muito complexo. Como os dois casos, as duas situações são complexas. Mas onde entram essas campanhas? Elas são extremamente positivas e devem ser aplaudidas, são meritórias, porque levantam temáticas que nem sempre elas estão, digamos, na mídia. Trazem dados, elas fazem chamamentos, elas tentam alterar alguns tabus que existem, mas elas têm sido insuficientes. Por uma razão muito simples, que passada a campanha, ou passado o mês, e nós temos já outra cor num próximo mês e assim por diante, como é a roda da vida. Mas a permanência desses temas é um fato que não vem se constituindo, digamos, numa sequência. Terminou aquela campanha e parece que está tudo resolvido e passamos adiante para um outro caso. As coisas não são assim no dia a dia e no cotidiano. E um outro fato importante, mais nessa questão do Setembro Amarelo, é que o chamamento para a população, né, e o esclarecimento da população e as questões de prevenção, elas são muito bem feitas. Vamos aplaudir as campanhas, vamos nos mobilizar, vamos nos engajar, digamos assim, em ambas. Agora é importante também que se tenha presente, enquanto cidadãos, nós também cobremos dos nossos gestores, das nossas instituições, que esse processo ele seja contínuo e que o acolhimento dessa situação, especialmente em relação ao suicídio, e aí entra também os familiares que têm necessidades depois do episódio, que é inusitado, de terem espaços nos serviços públicos e também privados para recebê-los. E na questão das doações de órgãos, tem que ir quebrando esses tabus que existem, né, para que tenhamos, o país já tem, digamos, uma referência importante no número de transplantes, mas ainda é insuficiente para o número de casos. Tudo isso é positivo, não é uma coisa ruim, mas nós temos que marcar os meses com as cores, mas seguirmos, porque o mês seguinte nós já teremos outra cor e assim por diante. E isso não é suficiente para atendermos todo esse quadro que nós temos e que ele é preocupante em termos de dados epidemiológicos. O SUS já faz um trabalho muito grande, mas eu acredito que a sociedade como um todo deva se envolver nessa situação, que é uma situação de saúde e uma situação de vida. Boa tarde.